Bem-vindos à aula 3 da Semana da Liderança, que é o Rafael Chagas, canal Rafael Chagas Master Coach. Como vocês já sabem, eu quero pedir para que você curta esta aula, se você realmente curtiu, que você compartilhe com os amigos que precisam dessa informação e que você se inscreva aqui no canal para você sempre receber todas as nossas aulas. Essa é a aula de número 3 de uma sequência de 5 aulas, onde nós estamos falando de gestão de pessoas. Já falamos sobre a gestão de pessoas na aula 1, sobre ferramentas de gestão na aula 2, e essa aula, o nosso tema é o papel e a responsabilidade que um gestor tem. E eu concentrei entendendo as 5 áreas da gestão de pessoas: DNA, pessoas, processos, clientes e resultados. Eu também entendo que ferramentas eu utilizo. Somado a isso, agora eu preciso entender qual é o meu papel. E o primeiro ponto que eu quero colocar aqui é a palavra cuidar. Nós temos uma responsabilidade fundamental. Hoje o gestor, ele não é só um gerente, um líder. Ele assume vários papéis sociais, né? Ele é pai, ele é mãe, ele é professor, ele é psicólogo, ele é juiz, ele é delegado, né? A gente precisa formar essas pessoas para a sociedade. Então, quem escolhe a carreira de ser um gerente de equipes nos tempos modernos atuais é uma pessoa que escolhe assumir muitos papéis, que transcendem as paredes do nosso ambiente de trabalho. Ele complementa a vida de uma pessoa. Por isso que a gente usa tanto essa palavra de cuidar. É um profissional que cuida, é um profissional que entende todas essas vertentes e ajuda as pessoas com ferramentas de gestão para conseguir entregar os 5 pilares que vão fazer com que ela cresça. Por isso que o cuidar das pessoas é um papel importantíssimo, com esta clareza, para que possamos compreender que nós estamos ampliando, e a cada ano que passa, ainda mais essa competência. Quando a gente olha para o histórico profissional, né, os nossos colaboradores têm um histórico de que eles têm evasão escolar, nós temos os piores indicadores na área da educação. Quando a gente olha as notas do Enem, as provas de redação, ou vamos mais para frente, a taxa de assertividade nas provas da OAB, por exemplo, de outros órgãos regulamentadores, da medicina, também qual é a nota média que os alunos atingem na graduação, os que completam. Hoje existe um pouco de descrença na instituição escola. Uma evidência é quando você fala assim, gente, eu vou fazer um treinamento. E aí o seu colaborador diz o quê? Ai, que saco! Que horas que acaba? Já ouviram isso antes? É obrigado aí. Eu tenho que ir mesmo. Esse é um sintoma, que a área de desenvolvimento ela é uma área que está pouco estimulada. Não quer dizer que essa pessoa não goste. Por isso que um dos papéis que o gestor assume é o de cuidar deste profissional, entendendo que ele vem de um histórico onde a educação ela não é muito atraente. Isso já traz a ponte que conecta com o segundo papel do gestor, que além de cuidar dos seus profissionais, ele tem que manter o senso de justiça. Nós começamos na nossa última aula a falar um pouquinho sobre a justiça, né? Começamos a falar um pouco sobre esse pilar. Mas o que é justiça? Justiça é quando você tem este cenário. Eu tenho uma pessoa que precisa dobrar, que precisa fazer uma atividade extra, e eu preciso escolher um profissional que vai ficar, que vai me ajudar neste projeto. E você não escolhe as pessoas pela competência, mas você escolhe as pessoas pela capacidade que ela tem de dizer sim, eu fico, sim, eu dobro, sim, eu participo. Geralmente essas pessoas não só têm um alto engajamento com você, mas você acaba punindo
o seu melhor colaborador. Eu chamo isso de inversão de valores, que é quando a gente tem a oportunidade de olhar através das ferramentas qual é o melhor profissional ou aquele que precisa, naquele momento de carreira, dobrar, fazer um projeto. Isso é ser justo. A gestão, ela precisa desses componentes de cuidado e justiça para que ela tenha aderência, porque senão você não cria sucessão. O problema de sucessão, que não tem quem assuma a sua cadeira no dia que você for promovido, ou quando a gente pensa em ampliar, vou abrir mais uma loja, não tem o gerente, não tem ninguém, é porque está faltando este cuidado e esta justiça. É nessas horas que a gente também percebe o quão relevante foi, ao longo do tempo, ter feito um processo onde o papel do gestor é claro, utilizando as ferramentas de gestão dentro de um cenário que promove a gestão humana, a gestão das pessoas. Tá fazendo sentido? E para a gente completar o papel do gestor, eu quero trazer uma palavra aqui que é extremamente importante, que é estabelecer um elo de comunicação. Ou seja, eu preciso entender como cada pessoa ela vai se interagir comigo. Por isso que eu utilizo feedback, avaliação de desempenho, a ouvidoria, né? Eu vou até colocar aqui, ó, ouvir. Eu preciso desenvolver a escuta ativa, a escuta atenta. Eu preciso ouvir melhor o que as pessoas falam para entender qual é a forma que eu vou me posicionar. Por isso que existem estilos de liderança. O coercivo, o amigável, o conciliador, né? Tem tantas leituras que falam sobre estilos de liderança. Mas todos estão dentro da comunicação, que precisa ser clara, transparente e ela precisa atingir as pessoas. Quantos negócios hoje também são à distância? As pessoas trabalham home office, 100% em casa, através do WhatsApp. Poxa, eu conheço diversos negócios que não têm a gestão presencial, mas ela tem canais de comunicação. A informação precisa fluir. Por isso que algumas ferramentas de comunicação a gente utiliza. E-mail, WhatsApp, quadros de avisos, as redes sociais, eu uso o LinkedIn, eu utilizo o Facebook, o Instagram, o YouTube. Eu uso diversas formas de conseguir mostrar para essas pessoas aonde ela acessa a informação. E eu digo que a gestão das pessoas, ela não para só na equipe, né? Ela também é para o cliente. Porque a atração, ela atrai cliente, ela atrai as pessoas que acreditam nas mesmas coisas. Então, o gestor, ele tem como esse principal pilar da comunicação conseguir estabelecer uma forma que ele entenda qual é o momento que a equipe dele vive, que aquele colaborador está, para que ele consiga fazer a adequação. Faz sentido? Vamos amarrar tudo? Vamos fazer agora aquela revisão, só para ficar bem claro do que a gente está falando? Que quando eu cuido da gestão das pessoas e eu entendo que DNA, pessoas, processos, clientes e resultados são as 5 áreas que eu devo administrar, junto com as ferramentas como descrição de cargo, avaliação de desempenho, processos e tarefas, checklists, através de NPS, cliente oculto, cadastro, mapeamento de perfil de cliente, junto com tempo de atendimento, taxa de conversão, ticket médio, número de itens por compra. Eu só vou conseguir isso se eu tiver um gestor que cuida, que é justo e que comunica. É assim que nós vamos conseguir estimular com que o nosso jardim floresça e que libélulas negras apareçam. E que eu consiga trazer moscas brancas para começar um processo de multiplicação da excelência. A excelência, ela é o resultado dessa gestão. Então, você já sabe, eu quero contar com o seu clique e que você venha para a nossa próxima e 4ª aula,
onde nós vamos falar bastante sobre engajamento e motivação. Algumas diferenças e como é que a gente constrói isso. Eu espero todos vocês e muito obrigado mais uma vez por assistir essa aula da Semana da Liderança.